É interessante observar isso, porque quando nós olhamos para o Apocalipse, viramos a página da Bíblia, e chegamos no capítulo 2, nós encontramos um personagem um tanto obscuro, acerca do qual nós não temos nenhuma informação, quase nenhuma informação, que aparece no capítulo 2, versículo 13. E vejam como ele é chamado. Capítulo 2, versículo 13, vejam o que diz. O texto fala de Pérgamo, a cidade de Pérgamo. A cidade de Pérgamo era o centro da adoração do culto, era o centro da adoração ao imperador, era o centro do culto ao imperador. Cidade de Pérgamo. Nessa cidade havia um imenso altar, um altar gigantesco. Dizem os arqueólogos que provavelmente era um altar de adoração a Zeus. As ruínas desse altar estão lá ainda hoje. É um grande altar, gigantesco altar. E é por causa disso, talvez, que Pérgamo seja chamada aqui no Apocalipse de o lugar onde Satanás tem o seu trono, ou tinha o seu trono. Vejam o que diz o 2,13. Fala assim, a igreja de Pérgamo. Conheço o lugar em que habitas. E veja como é descrito o lugar. Onde está o trono de Satanás. Notem, o diabo tem o seu reino espalhado pelo mundo afora. Mas parece que Pérgamo era a capital. Parece que ali ele dominava de um modo ainda mais intenso. Nós, no nosso país, não estamos numa situação muito diferente disso. O nosso país também é onde o diabo reina. O Brasil é o atual trono de Satanás. Nós estamos vivendo num país satanizado. É assustador. Nós temos visto muitas autoridades nossas, pessoas influentes, não todos, graças a Deus, mas pessoas influentes de altíssima posição, defendendo tudo o que é sujo, tudo. E se insurgindo contra tudo que é santo, tudo. Nós temos governantes promovendo aborto. Irmãos, a vida intrauterina é sagrada, é intocável. Não existe assassinato mais covarde e profano do que o aborto. Mas temos autoridades movidas por Satanás, inspiradas por Satanás, instigadas por Satanás, energizadas por Satanás, promovendo essa pauta, essa agenda. Nós vemos no nosso país pessoas, políticos, defendendo o uso de drogas, a liberação do uso de drogas. Irmãos, qualquer pessoa que tem uma pessoa viciada na família sabe o quanto isso gera sofrimentos terríveis. O quanto a droga destrói a vida da pessoa, destrói a família, acaba com tudo, com o presente da pessoa, com o futuro da pessoa, com a saúde da pessoa, com tudo. Mas nós temos no nosso país pessoas que deveriam proteger os cidadãos do Brasil, mas que estão promovendo a liberação dessas coisas. É assustador ver isso. Promovem tudo que destrói, que mata, que causa devastação na vida das pessoas e das famílias. Nós temos no nosso país políticos que protegem bandidos, defendem assaltantes, glamorizam assalto, bandidos terríveis. Pessoas que defendem a invasão de propriedade privada. Pessoas que se insurgem contra o direito sagrado de legítima defesa. São elementos, são itens que o Senhor nos deu. São direitos que o Santo Senhor nos concedeu na sua palavra. E nós temos no nosso país uma classe de políticos, graças a Deus não são todos, mas uma classe de políticos que se levanta absolutamente contra tudo isso. Só atacando o que presta e só promovendo e defendendo e facilitando a promoção de tudo que não presta. É o que temos visto. Nós nunca vimos isso antes no nosso país. Nunca vimos isso antes. Nunca vimos essas coisas nessa dimensão. O que percebemos é que estamos num país em que Satanás tem reinado por meio dos seus instrumentos. E é assustador ver isso. Mas estamos vivendo nesse ambiente, nesse contexto. E esse contexto vai se espalhando, essa atmosfera vai se tornando cada vez mais densa. Temos visto isso. E quando nós nos levantamos e nos insurgimos contra essas coisas, as pessoas dizem, você está enunciando discurso de ódio. Porque todas essas coisas que eu falei, que são defendidas, são, segundo eles, expressões de amor. É a deturpação da linguagem. Eles conseguem mudar o sentido das palavras. E transformam aquilo que é crime, aquilo que é assassinato, aquilo que é escravidão, aquilo que é a devastação total da vida, transformam isso tudo numa agenda que eles dizem ser uma agenda amorosa. É assim que fazem. É assustador ver o que estamos vendo. Mas tudo isso mostra que nós estamos vivendo num contexto em que Satanás reina. É o trono de Satanás aqui, no nosso país. Por meio dos seus servos,
por meio dos seus ministros, Satanás vai ganhando o coração dos homens e engendrando no coração dos homens os seus valores, os seus princípios, os seus planos, os seus propósitos. Isso vai crescendo mais e mais ao ponto das pessoas que têm a sua mente marcada pela palavra de Deus e que têm valores que advêm do conhecimento da palavra. Essas pessoas se sentem mal aqui no Brasil. Elas se sentem sozinhas. E pior, elas se sentem ameaçadas. Nós nos sentimos ameaçados, porque defendemos valores santos. Nós nos sentimos com medo. Medo de sermos perseguidos. Nós nunca sentimos isso antes, em toda a nossa vida.